Hoje um tema super interessante, tá, Homero? Muito especial, a importância de ter um propósito. Hoje estamos recebendo o psiquiatra Dr. Rafael Frizeiro. Bom dia. Bom dia, Giovana. Bom dia, Homero. Bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui de novo, depois de um tempinho sumido. Pois é. Doutor Rafael, bem-vindo de volta. Bom dia, prazer recebê-lo aqui novamente. E uma convidada especial, a psicóloga Neila Kessler. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. E vamos começar um assunto quente hoje, né? Eita! Importantíssimo, né? Sexta passada, a Neila já deu uma aula aqui. Hoje ela voltou para mais uma. Uma complementação, muito bom. Bem-vinda novamente, Neila. Prazer também em recebê-la. Para a gente introduzir esse tema que a gente estava até falando em off, né, que é muito amplo, muito vasto, para iniciar o papo, o que significa ter um propósito de vida? Então, propósito, quando a gente for falar de propósito, pelo menos na ciência da psicologia, a gente vai sempre falar do Viktor Frankl. Então, para falar de propósito, a gente tem que falar de uma autoridade que passou, por exemplo, por 4 campos de concentração e saiu vivo, né? Nossa. Então, se tem alguém que sabe falar sobre o que é o propósito no meio do sofrimento, é esse cara. Então, o que é propósito é uma pergunta que, na verdade, não tem resposta, né? Ela não tem resposta, mas pode ser construída uma ideia. Então, se a gente se colocar num lugar de sofrimento, nós estamos em setembro, né? Então, a gente está falando do sofrimento, da questão do suicídio, e vem muito bem esse assunto para a gente hoje. E se a gente coloca, então, no lugar do sofrimento, a gente pode dizer que o sofrimento agudo é a ausência de propósito. É um primeiro ponto que eu acho super importante. Quando a pessoa está em sofrimento agudo, muito importante, falta a ela propósito de vida. Por isso que propósito é uma coisa tão importante. Agora, todo mundo acha que propósito é uma coisa enorme, uma coisa inatingível. A gente pensa em propósito ou em sentido da vida, a gente pensa em grandes pessoas e grandes feitos. E não é assim. Para Frankl, tem 3 valores básicos para a gente começar a pensar em propósito. E eu separei eles aqui para compartilhar com vocês. Perfeito. O primeiro é o valor de criação. A criação é o trabalho, é o ato que você pratica. Todos os dias, se você está criando alguma coisa, se você está pegando a mesma coisa e fazendo do seu jeito, isso é um valor de criação. O segundo é o valor da experiência. Esse valor da experiência é quando a gente vivencia a beleza, quando a gente encontra alguém para amar. Então, isso também é um valor que vai conceber propósito. E o terceiro, valores de atitude. Esse é o mais difícil e o mais bonito. Porque essa atitude é, eu tenho sofrimento, eu estou sofrendo, mas eu consigo, através desse sofrimento, compreender o meu lugar no mundo e reagir a isso. Então, para começar, 3 fatores importantes e são cotidianos. Todo mundo passa por isso. Muito bom. E a gente pode falar que o propósito ele está ligado ou ao trabalho ou a um hobby que a pessoa pode desenvolver? Pode, mas não necessariamente. Imagina, o propósito, como ele tipo, não é necessariamente um fim em si mesmo, não é uma grande coisa que você deve alcançar. É aquilo que te movimenta, que te coloca, assim, te dá sentido, que te conecta com aquilo que você faz, como contribui com o mundo ou com as pessoas à sua volta. Então, ele pode estar ligado ao trabalho, ele pode estar ligado a voluntariado, nesse último aspecto que a gente conversou, ele pode estar ligado à família, à relação com as pessoas, tudo aquilo que te coloca em movimento, dando um sentido para a sua vida, para as suas ações, é um propósito. E o hobby? O hobby, ele entra como uma brisa, né? Às vezes também a gente tem uma confusão, achar que sentido da vida e propósito são coisas sempre sérias, né? Coisa que é um legado que eu tenho que deixar. E essa palavra legado às vezes assusta, né? Eu tenho que pensar numa coisa grandiosa. Isso até distancia a pessoa do propósito, às vezes. E todo mundo no consultório, às vezes eles chegam falando, eu não sei qual é o sentido da minha vida. Eu não tenho propósito nenhum. E às vezes a pessoa só não está atenta ao que gira em torno dela para que faça sentido. Então vamos sempre lembrar, propósito e sentido andam juntos. Às vezes as pessoas chamam sentido de propósito e às vezes chamam propósito sentido da vida.
Então, não faz muita diferença, não para Frankl, tá? E quando a gente fala em hobby, tem pessoas que praticam determinados hobbies que acaba virando sério. Por exemplo, alguém que pratica muito surf e vai lá para as Olimpíadas disputar. A gente não acha que, a gente não pode ter a compreensão que isso é só um hobby. Por quê? Porque uma pessoa, para fazer esse preparo, ela dedica tempo, ela dedica vida, ela dedica dinheiro, ela dedica horas que ela podia estar fazendo outra coisa e estar ali treinando. Sim. Então, por exemplo, isso sim pode ser um propósito no que a gente falou, que é o valor da criação, ou até mesmo o valor da experiência. Eu posso fazer uma pergunta que chegou aqui, Giovana? Ó, bom dia, doutores, bom dia, gente. O propósito de vida muda ao longo da vida? Pergunto por quê. Não sei se estou confundindo, mas, por exemplo, eu tinha uma meta / propósito de ter uma casa própria. Trabalhei bastante, hoje tenho, e agora percebo que não tenho por que trabalhar tanto mais. É meio isso ou eu estou ficando maluco? Obrigado, bom dia. Ótimo, claro que muda, a gente estava falando isso aqui, né? O propósito muda sim, porque o ser é dinâmico e isso é uma vertente que o Viktor Frankl vai falar, vai entregar. Na verdade, não muda nem só sobre a perspectiva do que você conquistou e vai mudar. Muda também a respeito de idade, tempo, cultura. Então, o que era propósito para mim há 10 anos atrás, não é mais propósito hoje. Agora, o que todo mundo confunde, que é legal esclarecer, é que existem propósitos que são maiores do que nós. Por exemplo, tem a ver com o valor da sua missão aqui. Mas todo mundo tem missão? Todo mundo que para pensar, tem. Todo mundo que busca, sim. Mas é necessário? Não necessariamente, mas a gente vai entender que na psicologia e na psiquiatria, o Dr. Rafael vai falar isso também, nós queremos preservar o bem-estar do paciente num nível alto. E se isso é nosso objetivo, o propósito e o sentido da vida é essencial. Então, por exemplo, se você tem um propósito bem definido, que é maior do que você, então vamos dar uns exemplos. Eu sou psicóloga, né? Então, o meu propósito, ele está desenhado junto com a minha missão de vida. A minha missão é criar pontes. Pontes entre o não saber, então o paciente chega não sabendo, até o conhecimento. É isso que eu faço, simples assim. Então, todas as vezes que eu estou diante de alguém, de alguma coisa, eu me lembro que eu sou ponte. E isso me faz perseguir um objetivo maior do que eu. Então, são coisas simples, mas precisa tempo. A gente precisa dedicar tempo para a gente entender o que eu sou. E eu custei para entender o que eu era, porque eu tive que pesquisar em mim, né? E vocês aqui, já pesquisaram em vocês esse lugar? O que é que você é? E quando eu comecei a falar que eu era ponte, todo mundo achou isso esquisito. Eu falei, não, mas deixa eu ver, deixa eu falar o que eu ligo aqui. E aí fez sentido para as pessoas, tá? Então essa análise para vocês, para os ouvintes, é muito importante fazer. Agora, exige tempo, dedicação e atenção também, tá? Muito bom. Pode complementar, doutor Rafael. Muitas vezes é justamente em algum momento de sofrimento que esse propósito ele pode ser encontrado. E geralmente ele já existe ou ele é dinâmico que a gente encontra. Muitos pacientes que estão saindo de um quadro depressivo, naquele momento que estão retomando a vida, se fazem perguntas, a gente costuma ajudar a pessoa a se questionar, fazer os questionamentos que ajudem ela a encontrar o propósito dela ou os propósitos, se for o caso. Alguns pacientes a gente vai falar algo sério e eles acabam com a gente, né? Teve uma paciente que ela falou, doutor, eu não sei ainda qual é o meu propósito, mas o meu irmão me perturbar, com certeza. Mas aí foi nos caminhando, ela conseguiu encontrar o propósito dela, ela deprimiu, ela era uma pessoa muito dedicada à profissão dela, que tinha aquilo como uma meta, só que ela perdeu quando
No momento, ela entendeu que perdeu quando nasceu um filho com deficiência grave e tomou todo o tempo dela. Ela nunca se viu como mãe, mas em algum momento, aquilo que tirou o foco da carreira dela, hoje, o foco dela é proporcionar uma vida digna para esse filho e lutar para que outras pessoas consigam. Então, ela entrou para um ramo muito mais de ajudar a encontrar políticas públicas de saúde que ajudem essas pessoas com deficiência. Então, o propósito dela mudou radicalmente ao longo da vida. Uhum. O que não quer dizer que todas as pessoas precisem ter um propósito ou algo tão grandioso ou altruísta. Mas é para entender que nosso propósito pode mudar de acordo com as circunstâncias ou até mesmo em um momento de sofrimento. Que a gente também muda, né, o tempo inteiro. Exato. E é no sofrimento onde o propósito muitas vezes é o grande fator para você conseguir enfrentar uma situação, uma resiliência. Muito bom. Lembrando que estamos ao vivo no Instagram, @Espaço Calmamente. Você pode mandar sua dúvida, sua pergunta por lá. E também no WhatsApp, né, Homero? Sim, 32 999 18 14 83. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Dr. Rafael, bom dia a todos. Quando a falta de um propósito causa sofrimento, preciso buscar ajuda? Me pergunto muito e não sei qual é o meu propósito. Obrigado. Deixa eu começar a falar Eu ia sugerir isso. Olha, gente, todo sofrimento, quando ele passa de um nível de que eu consiga ressignificar, eu preciso de ajuda. Pronto, isso não precisa ter dúvida. E como eu sei, tudo o que me fazia rir antes parou de fazer, prazeres que eu tinha que eram simples deixaram de ser prazer, eu não tenho estímulo para nada. Então, todos esses sinais, a gente fala de depressão, que é um tema que vai explicar melhor isso, são sinais que você precisa de ajuda. Às vezes, só mudar de ambiente é uma coisa interessante, frequentar grupos de igreja, ou clubes, ou enfim, pode ajudar. Mas se mesmo assim não ajudar, é profissional, né? Isso é uma primeira questão. Então, você tem que ver um nível. Mas o Frankl vai falar de sofrimento, eu vou pegar emprestado aqui a anotação que eu fiz, porque eu acho que vai ficar bem legal nesse contexto. Ótimo. Para ele, se você não tem sentido, a ausência do sentido é a tríade, a tríade trágica da existência. E nessa tríade tem dor, culpa e morte. O que ele diz é, todos nós vamos passar por dor, todos nós vamos passar por culpa, todos nós passaremos pela morte. Morte de quem a gente perde e a nossa própria. E aí, se a gente passa por isso, ele propõe uma resposta comportamental diferente. Ao invés de falarmos, por que eu? Você vai dizer, por que não eu? Olha como isso muda. Se eu tiver agora num sofrimento existencial relacionado a um luto, e eu colocar essa expressão, por que eu tive que perder essa pessoa, eu me coloco em dois sofrimentos. O sofrimento que é o real, da perda do luto, e o sofrimento de achar que isso não era para mim. Então ele propõe essa troca, ele fala, por que não eu? Se todos passam, por que eu não passaria? Então cria uma normalidade e faz com que o nosso coração fique mais sossegado. Então, ele vai sempre fazer esse contraponto. Quanto mais eu trabalho o sentido e o propósito da minha vida, menos sofrimento eu vou ter. Agora, nem sempre esse sofrimento é possível ser trabalhado de uma maneira sozinho, né? Comigo mesmo. Aí a gente vai falar do outro fluxo, que a gente entende, hoje é bem nítido pra gente que ter um propósito é um fator protetor contra o adoecimento mental, o que não quer dizer que te deixe imune. A depressão, por exemplo, uma vez estabelecida, é uma condição que apaga, que dificulta muito a nossa capacidade de experienciar emoções positivas e de conseguir ter um sentimento de esperança. Então, muitas vezes, quando alguém deprime, já está estabelecido o transtorno, ela tem muita dificuldade de enxergar o propósito, de conseguir sentir essa emoção. Aí, nesse ponto, o tratamento da depressão é essencial para que a pessoa volte a conseguir encontrar ou sentir o propósito na vida dela. E existem, assim, claro que é uma coisa muito mais profunda, né? Mas, para o ouvinte que está nos acompanhando agora, como descobrir
o nosso propósito, né? Como Chegou se essa perguntar, pergunta. como olhar para dentro, né? Então, vamos lá. Eu vou usar o Frankl de novo. Ele vai te dar 6 passos, que são passos que uns são simples, os outros não. O primeiro, ele vai falar do mais difícil, que é a singularidade da missão. É o que eu faço, o que eu faço bem. O que faz sentido para mim. Esse eu acho mais complexo, porque nesse mundo que a gente vive, no contemporâneo, capitalista, essa parece que ficou a segunda equação. A primeira é, como que eu faço para ganhar dinheiro? Exatamente. Então, se eu faço o sacrifício do que me chama na existência para ganhar dinheiro, eu já tive um problema nessa primeira possibilidade, que é a singularidade da minha missão. Eu me lembro que, há tempos atrás, quando eu era novinha, eu pensava, eu vou fazer psicologia, uma faculdade de psicologia. Eu lembro que minha prima falou assim, quer viver pobre? Faz psicologia. E eu falei, não, eu não quero viver pobre. E acabou que eu não fiz a minha primeira faculdade em psicologia, porque eu fiquei impactada pelo que ela disse. Viu como é muito fácil cair nisso? Muito. Missão singular. Eu sempre vi que a psicologia me atravessava, desde cedo. E aí eu fui fazer administração de empresa porque eu não queria ser pobre. Olha só. E acabou que eu não dei conta só de ficar em administração. Falei, vou fazer uma segunda faculdade, né? Porque Tinha algo agora ali te que chamando, eu já estou né? trabalhando, já tenho meu dinheirinho, o que tem? E o que eu fui fazer? Psicologia. Muito E aí bom. eu realmente consegui navegar de um jeito maravilhoso, não me tornei uma pessoa pobre e sou uma pessoa muito feliz. Então a missão, ela é uma missão singular. Se a gente conseguir ouvir essa missão singular e criar recurso para a gente se movimentar para aquilo que é nosso, é o melhor dos mundos. Mas faz como eu, né? Teve medo de não ter dinheiro para aquela profissão, fez uma, quando deu a chance, fui para outra. Então esse é o primeiro ponto. Esse é o mais difícil. O segundo é dinamismo do sentido. O sentido muda, como a gente já falou aqui. Então, às vezes, você teve um sentido ontem que não tem hoje e está tudo bem. O terceiro, responsividade à vida. É o seguinte, não é para perguntar qual o sentido da vida, a gente deve reconhecer o que a vida espera de mim. Olha como isso é legal, né? Qual é o sentido da minha vida? Por que você não pergunta o que a vida espera de mim? Legal. O que vocês esperam de mim aqui agora? O que o meu paciente espera de mim? O que a minha família espera de mim? O que esse mundo que está perdido em não sustentabilidade espera de mim? Olha como isso fica mais fácil. O quarto, autorresponsabilidade é o melhor deles, porque cada indivíduo é responsável pelo que faz e pelos valores e pelo que ele deixa. Então, isso também monta o sentido. Realização através da ação, nós já falamos, né? Contextualização do sentido, contexto específico do sentido para a sua vida. Ele é singular, então o sentido da tua vida é diferente do meu, todo mundo que está aqui agora e todo mundo que está ouvindo tem um sentido que só não prestou atenção. É um pouco complexo, mas a gente tenta facilitar. Como todo assunto complexo, a gente tem que estudar ele. Então, se todo mundo aqui que escutou conseguir ter a iniciativa de comprar e ler o livro do Viktor Frankl, devia ser um livro de Enem, né? Que todo mundo deveria ler na vida. Chama Em Busca de Sentido. Boa, Vale fica a muito a dica. pena ler, detalha muito essas questões com um exemplo da vida dele. É interessante que ele ficou nos campos de concentração, ele não só viu a experiência dele, como ele, como psiquiatra, observou como os outros lidavam com essa experiência, e foi aí que ele foi conseguindo ter essas ideias, esses insights que ele teve e fez esse livro, que é uma pedra angular na vida de qualquer pessoa que leia, né? Sim. Muito legal, e a indicação depois vai estar no Instagram do Espaço Falamente, Com né? certeza, a gente vai colocar essa indicação lá hoje. Antes de fechar, Giovana, está acabando o tempo, deixa eu só fazer uma pergunta que chegou aqui, que eu acho que é interessante. Tanto a Neila quanto o Rafael vão querer responder e vão ajudar muito. Ó, bom dia, doutores, adorando o programa de hoje. A pergunta é normal não saber o que quero da vida? Obrigado. Eita! É claro que é normal, né, gente? É super normal.
Mas é muito incômodo também não saber. Todo mundo quer saber, não é? É uma questão que nos atravessa. Então, primeiro, resposta sim, fica tranquila, normal, a maioria das pessoas não sabe. Mas tem formas de você começar a olhar e construir. E de que maneira? Começa a olhar o que gosta de fazer e que todo mundo fala assim, nossa, você faz isso bem. Mesmo que seja cantar no chuveiro, até fazer um serviço comunitário legal, ou ser um bom ouvinte do amigo, ou falar muito bem em público, tanto faz. O que você faz bem? A partir daquele momento que você consegue entender suas potências, esse desdobramento fica legal. A psicologia positiva, que complementa muito bem a logoterapia, ela vai dizer que o ser humano precisa entender o que ele tem de potente. Que nenhum ser humano precisa ser consertado. Ele só precisa descobrir a sua própria potência. Então, o que você faz bem, repete isso com mais incidência e comece a se colocar em ações que façam com que o que você faz bem seja valorizado ou pelo menos reconhecido. Muito bom. E esse reconhecimento, por mais que seja externo, é muito importante, né? O entorno ao redor tá ali atento, né, aos amigos, à família. Sim, a gente não deve depender de validações, mas a gente gosta de escutar e a gente precisa observar o que as pessoas dizem sobre nós, porque a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, se escutar, mas o que alguém próximo fala de nós pode despertar o que a gente quer. Escolha de carreira dentro da medicina. Eu recomendo aos alunos, escutem os professores, eles escutem e dizem, olha, você é muito bom nisso. Como professor, olha, eu no estágio de oncologia, eu já pensei em ser oncologista pela ideia de usar o câncer, mas para mim, decorar protocolos de tratamento, aquilo era muito difícil, era muito penoso. E a pessoa falou, nossa, você tem uma habilidade boa de escutar os pacientes, eles sentem bem quando você conversa com aquele talvez seja por aí o meu caminho e não o dos protocolos. Muito bom. Muito bom. Agora, para fechar um depoimento aqui, ó. Bom dia a todos. Assim como a doutora contou aí, fiz administração como primeira graduação e sempre buscava o dinheiro. Fui trabalhar em banco e como corretor. Até que um dia eu pensei, o que eu faria mesmo que fosse de graça? E foi assim que eu entrei na faculdade de nutrição e hoje sou realizado como nutricionista. Bom dia a todos. Gente, que legal. Vou pedir licença para usar sua pergunta para os pacientes. Muito obrigado pela contribuição. Muito bom mesmo. Adorei ouvir. Isso é uma ótima questão, né? O que eu faria sem ganhar dinheiro? Ou melhor, o que eu pagaria para fazer? Não é? Então, adorei. Muito bom. Fechamos, né, Giovana? Fechamos um assunto super legal. Se você chegou aqui no meio da entrevista, tá lá, vai ficar salva a live no Instagram, @EspaçoCalmamente. Tá lá, você confere na íntegra. Muito obrigada pela presença de vocês, doutor Rafael e Neila. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer recebê-la de novo. Obrigado, Neila. Doutor Rafael, muito obrigado. Obrigado. Boa sexta-feira. Ótimo final de semana para vocês. Sexta que vem tem mais Calma Aí, 8h30 da manhã. Toda semana temas muito especiais.